Boa tarde, queridas. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Nós estamos felizes nesta tarde, né? Nosso último culto do ano de 2025. E nós colocamos o tema desse culto, culto de ações de graça ao Senhor, por todos os seus benefícios, por tudo aquilo que Ele fez em nós, principalmente, né? E depois por tudo que Ele fez, está fazendo ainda em nós, por aquilo que Ele nos concedeu durante este ano. Eu sei que se eu pedisse para cada uma de vocês contar aqui das bênçãos que vocês desfrutaram, tudo aquilo que o Senhor está fazendo, tudo aquilo que o Senhor está movendo no interior de vocês durante esse ano, eu sei que cada uma de vocês teriam N motivos para serem gratas ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5:18, tem como colocar ali, mano? O Senhor diz na sua palavra que nós devemos dar graças ao Senhor por toda e qualquer situação. Olha lá. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós, enquanto casa, nós estamos vivendo algumas situações, né? Enquanto igreja, nós estamos vivendo algumas situações, e desde começo, meados do ano, nós temos vivido algumas situações com irmãos, com enfermidades, e ontem ainda aqui na reunião de líderes e pastores, o pastor Camilo estava comentando sobre isso, a vida da pastora Graça, né? Ela estava presente ontem aqui, para quem não estava, ela estava aqui presente ontem e ele falava: a sua vida nos inspira. Através do que ela está passando, do posicionamento dela, da maturidade que ela está tendo, de como ela tem se posicionado diante de Deus neste momento. A Fernanda, durante esse ano também, né, passou por um período difícil, a Lu, seu esposo. Enfim, várias pessoas aqui, a pastora Patrícia, o pastor Beto, são tantas situações, né? E em cada uma delas o Senhor nos ensinou algo. Em cada uma dessas situações o Senhor nos chamou mais para perto. Nós conhecemos o Senhor de uma forma em que nós não conhecíamos. Nós nos entregamos de uma forma que nós, talvez de outra forma, em outro momento, nós não nos entregaríamos. Nós nos lançamos nele, né? A Sami, então, o que dizer, né? Da Sami, do Fábio, da sua casa também, que passaram por momentos difíceis durante esse ano, mas o Senhor os fez conhecer uma face dele que talvez eles não conheciam. Então, que nesta tarde nós estamos aqui para dar graças ao Senhor. Nosso coração é de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito nesse ano nas nossas vidas. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesta tarde. Nós vamos fazer uma oração. E já nós vamos louvar o Senhor também, né? Com os nossos lábios, nós vamos louvar ao Senhor, entregando a Ele a nossa adoração nesta tarde, em forma de gratidão também ao Senhor. Papai, nesta tarde nós queremos te dar graças, Senhor, pelo ano de 2025, Senhor. Por tudo que o Senhor fez neste ano nas nossas vidas, Pai. Não pelas conquistas materiais que o Senhor nos entregou, Senhor, mas por aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós, Pai. Por tudo que o Senhor nos ensinou, Pai, por tudo aquilo que nós aprendemos de Ti, pelo tanto que o Senhor está sendo formado em cada um dos nossos irmãos, Pai. Obrigada, Papai, por este movimento do Teu Espírito, Senhor. Obrigada, Papai, pela Tua vida fluindo em nós, Papai. Meu Deus, que nesta tarde, Senhor, os nossos lábios, Senhor, possam render ações de graça ao Senhor racionalmente, Senhor. Que a nossa razão, Senhor, encontre motivos para Te louvar, para Te adorar, para ser grato a Ti, Senhor, por todos os Teus benefícios. Senhor, eu sou grata a Ti nesta tarde pela vida de cada uma das minhas irmãs aqui presentes, Senhor, pelas suas casas aqui representadas, pelos seus filhos, Senhor, pelo ministério de cada uma delas, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, no nosso meio, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer até o final deste ano, Senhor. Nós queremos Te render graças nesta tarde. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão nesta tarde, Senhor.
em nome de Jesus. Amém. Nada novo achei pra dizer, então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma que vai acabar, mas a tua não. Você pode levantar a sua mão? Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, somos gratos, Senhor, a Ti, Senhor, pelo Teu mover entre nós. Somos gratos, Jesus. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em
as mãos e louvar, pois tudo que tenho é um olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança na terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Tu és a minha porção, o trigo esmagado, o vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Esse é o meu anseio. Esse é o meu anseio.
possamos, Pai, nos quatro cantos dessa cidade, levar o Teu Evangelho, a Tua Palavra, sem termos receio de dizer: eu pertenço a Ti, Senhor, eu pertenço a Ti, e tudo em mim é Teu, Pai. E essa é minha promessa. O meu amor, o meu amor por Ti. E esse é o meu anseio, esse é o meu anseio, o meu amor por Ti não será um segredo. Oh Jesus, que as pessoas possam ver, Senhor, na nossa fala, no nosso comportamento, em tudo, Senhor, que a gente possa sempre refletir a Ti, Senhor. Pra Te coroar. Que a gente possa construir, Senhor, a nossa vida em Ti, Jesus. Esse é o meu anseio, amor. Será um segredo, e eu vou construir A vida em Ti, Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abandonado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abandonado. Toda a nossa confiança, tudo, Senhor, a gente coloca em Ti, a gente não te troca por nada, porque Tu és precioso, Senhor. Tu és tudo o que temos, Jesus. Você pode declarar isso essa noite. Você pode dizer para Ele que você não o troca por nada, mesmo nos momentos bons, nos momentos ruins, que é com Ele que você vai estar apegado, porque é Ele que nos dá força, Ele que nos deixa seguro, que nos guarda. E eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é Sua morada. E a minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é Sua morada. E a minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo
me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Esse Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. Glória a Deus. Cordeiro que por mim se entregou e os Que meus bênção, né? pecados levou. Já desligou de Aleluia. tudo da semana que passou? Agora, né, é o nosso momento de estarmos com o nosso amado. Eu quero ler com vocês o Salmo 100, que diz assim, ó: aclamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde à sua presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade acompanha todas as gerações. Olha que tremendo, né? Nós cantamos aqui que o vazio que havia em nós hoje é sua morada. E nós temos todas as formas, né, de agradecer ao Senhor. Somos seu povo. Que maravilha essas palavras. Eu quero nesta tarde te convidar a adorar o Senhor também com a sua oferta, com a sua semente, tá? Nós temos o QR Code nas cadeiras, tem um gasofilácio aqui também, se você quiser contribuir. Fique bem à vontade. Queria que vocês sentassem. E hoje eu quero fazer algo diferente. Esse ano, por graça e misericórdia do Senhor e por insistência também do pastor Elias, eu, a Fernanda, a Patrícia e a Diná estivemos à frente, né, das mulheres, aqui desse grupo de mulheres, e eu sou imensamente grata ao Senhor. Nós fizemos sempre reuniões informais, bem informais, né, aqui trocando ideias sobre relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo mais próximo, né, com o próximo do travesseiro, com o próximo da nossa mesa em casa. E nessas nossas pequenas reuniões informais, eu sei que teve momentos de cura, momentos de restauração, momentos de transformação. Nós choramos juntas, muitas vezes aqui, nós nos abraçamos, nós compartilhamos. Muitas vezes o pão que a minha irmã tinha para compartilhar nessas reuniões era exatamente a porção de Cristo que eu estava necessitada naquele dia. Nós fizemos a nossa primeira reunião no começo do ano, né? E se de repente nós tivéssemos aqui uma retrospectiva em vídeo ou imagens, vocês que talvez não participaram de algumas das reuniões, vocês poderiam ver, né? A nossa primeira reunião do ano nós fizemos aqui no chão, com almofadas, foi em fevereiro. Uma tarde tropical, foi bem legal, um momento bem descontraído, mas também onde nós tivemos uma palavra poderosa, né, ministrada aos nossos corações. E durante o ano todo foi assim. Nós falamos sobre o Senhor, nós falamos sobre casamento, nós falamos sobre as nossas dificuldades do dia a dia, né? E tudo aquilo que nós estamos aprendendo em Deus.
Nós sabemos que esse ano é um ano que o Senhor tem nos chamado à maturidade. E eu falava no culto aqui de aniversário da igreja que realmente, né, foi um ano onde nós podemos ver mulheres sendo mesmo amadurecidas no Senhor. Ver posicionamento de mulheres que, por tudo que estão passando, pelas situações que estão passando e como elas estão se posicionando diante do Senhor, a resposta que elas estão dando para esta situação, a resposta que elas estão dando para a sua casa, para o seu esposo, para a sua família nessas circunstâncias, nada mais é do que uma pessoa, uma mulher, né, uma igreja que tem amadurecido, que tem sabido hoje, o Senhor tem se feito conhecer nesse tempo e tem transformado as nossas vidas. Nós não estamos aqui falando de transformação externa, mas sim daquilo que o Senhor tem feito no nosso interior, né? Cristo está sendo formado em cada uma de nós. E hoje à tarde era para estar cheia todas as mesas aqui, mas nós sabemos que a sede e a fome é na proporção de cada um, né? E a nossa busca, ela é individual. E o Senhor, nesta tarde, Ele não vai te deixar voltar para casa do mesmo jeito, porque Ele honra o teu posicionamento. O Senhor busca um homem na terra. E quem é esse homem? O filho dele que você está manifestando nesta tarde. Foi Ele mesmo que te trouxe aqui. E eu quero fazer algo, né? Todas as nossas reuniões foram bem informais. Teve uma reunião que a gente fez lá na casa da irmã Sandra, que hoje ela, infelizmente, não pôde estar presente, ela está trabalhando. E foi uma tarde muito gostosa, onde também nós fizemos algo diferente. Cada uma das mulheres pegou uma mulher, personagem da Bíblia, estudou sobre ela. O que Cristo estava movendo nela, porque a palavra do Senhor, ela é assim, nós temos que encontrar o Cristo desde Gênesis até o Apocalipse. A vontade do Senhor nas Escrituras é revelar o Filho. E aí a pergunta que eu deixei para cada uma das mulheres era: qual é a faceta de Cristo manifestada através da vida dessa mulher? O que você aprendeu com essa mulher? E nesta tarde eu quero fazer algo bem informal também, antes de nós passarmos para ouvir a palavra. Eu vou passar e vou perguntar para você um ato seu de gratidão, uma gratidão sua ao Senhor. Eu ia trazer e eu acabei esquecendo o meu potinho de gratidão lá de casa, que nós vamos abrir hoje à noite com as crianças. Porque quinta-feira foi o dia de ações de graça, né? Comemorado nos Estados Unidos, Canadá e em vários outros países. Que é quando eles se reuniram lá em 1600, quando começou, né? 1600 e pouquinho, quando começou. Era o dia de ações de graça pela colheita, pelo fruto da terra, né? E aí essa cultura, ela tem se espalhado pelo mundo. E hoje nós estamos aqui para agradecer. E o meu potinho de gratidão lá em casa, teve um dos cultos que nós entregamos aqui para as mulheres. Eu até estou devendo para a Lu, que eu traria hoje também, acabei esquecendo. Mais alguém não tem aquele potinho? Oh, tu não, Fê? Nossa. Meu Deus, Diná, então tu foi embora sem levar o teu. A Mária, Diná, a Fê, a Cíntia também não. Também não? Essas todas não estavam naquele culto. A Lu esqueceu de levar, a Diná também. Mas eu vou trazer para vocês, que sobraram alguns, estão lá em casa. E eu ia trazer o meu, ia tirar alguns papeizinhos aqui que os meus filhos escreveram. Cada fato, cada acontecimento que marcou o nosso ano estava ali, cada um deles agradecendo. Agradeço, né, pela minha vida nesse dia, no dia do aniversário, pela vida da mamãe, pela vida do papai, no dia dos pais. Enfim, tem várias gratidões deles ali expressas naquele papelzinho. E nós abriríamos na quinta-feira à noite, mas nós viemos para o culto. E então eu falei para eles que nós abriríamos hoje à noite. Vamos abrir, e eu ia trazer aqui para abrir algumas para mostrar para vocês. Diferente disso, então, já que eu esqueci, eu vou perguntar para algumas de vocês: o que você tem para agradecer ao Senhor nesta tarde? Que você possa compartilhar em 2 minutinhos, em 1 minutinho aí com a tua irmã. Eu quero começar com a Lu. Lu, você é grata ao Senhor neste ano pelo quê? Eu sou grata pela proteção que Deus tem tido conosco, com a minha casa, com a minha família, pelo cuidado, pelo zelo, porque
porque mesmo nós sendo falhos, mas Deus não é falho com a gente em momento nenhum. Eu sou grata por isso, pela proteção que Deus tem nos dado. Amém. Amém. Pati, a lista da Pati tá maior que a lei de Moisés, né, Pati? Então, quando você falou do culto de fevereiro, foi dia 22 de fevereiro, eu não vou esquecer, porque foi o dia que meu filho teve a última recaída dele, de depressão. E ele estava, enquanto a gente estava orando aqui, ele estava em cima do viaduto ali, falando que ia tirar a vida dele. E eu não tenho como passar esse ano sem agradecer que agora, nesse final de ano, hoje ele chegou à hora do almoço, meio-dia, todo suado, porque ele veio caminhando do trabalho dele. E ele está tão feliz com esse trabalho, está tão cheio. E ontem nós conversávamos e ele disse assim para mim: mãe, você acredita que Cristo anda entre nós? E eu disse para ele: claro que eu acredito, porque eu vejo no meu filho o Cristo sendo formado. Então não tem nem o que dizer. Eu estou cheia de gratidão, eu estou transpirando gratidão esse ano por tudo isso. Glória a Deus. Você pode dizer um amém? A Karine teve um tempo afastada de nós, né, do nosso grupo, né, durante esse ano, mas eu sei que ela também tem muitos motivos para ser grata ao Senhor. Queria que você compartilhasse algum conosco. Pati, eu me alegro na tua vitória. Também sou grata ao Senhor pela sua vida, pela sua casa e por tudo que o Senhor está fazendo. E isso é só o começo. Isso é só o começo. Grandes coisas tem o Senhor e Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, né? Amém? Karine. Então, eu sou grata a Deus. Esse foi um ano bem difícil, né? Da minha família. Eu acho que poucos não tiveram problemas de saúde. Assim, meu esposo, o Alexandre, teve um infarto também, né? Então, sou grata porque em todas as situações Deus esteve presente. Graças a Deus, todos estão bem, né? Então, eu só tenho a agradecer, que é o principal para nós, né? Enquanto seres humanos, é a nossa saúde, né? E Deus honrou meu pai, minha mãe, meu cunhado, meu marido, meu outro cunhado de Goiânia também, que passou uma situação ruim. Glória a Deus por isso. Amém. Gratidão pela vida do irmão Alexandre. Alexandre, glória a Deus. A Mari também, né? Ela, nesse ano, ela participou bastante durante os cultos de verão, que foram de manhã, e depois ela deu uma sumida, porque ela tem uma bebezinha pequena, e o esposo dela, além disso, o esposo dela está trabalhando à noite, então dificulta, né, a vinda dela aos cultos, mas ela acompanha pelo YouTube, né, e está ali adorando ao Senhor de casa conosco. E no sábado sempre ela vinha, então hoje eu falei para ela: Mari, queremos você lá, e ela está aqui. E eu agradeço ao Senhor também por você estar aqui nesta tarde, Mari. Eu queria agradecer a Deus nesse ano, porque é um tempo, desde que minha filha nasceu, que eu tenho servido em casa, né? Eu larguei a minha profissão e Ele tem nos sustentado, e eu tenho sido muito grata, porque quem me conhecia antes, eu sempre diria que jamais ficaria em casa cuidando de filho. E Deus tem me transformado realmente. Eu sei que através da minha vida, da vida do meu esposo, Deus tem feito muito pela nossa família, pela vida da nossa filha, e que Ele fará grandes obras ainda através de nós. Amém. Esse é um grande ministério, né? Cuidar da sua casa, formar os seus filhos nos princípios do Senhor. Isso vale mais que conquistar o mundo. Glória a Deus pela sua vida, Mari. Kelly, diga. Então, esse ano eu sou grata por quanto o Senhor tem se revelado a mim e a minha família. Todo cuidado, amor, o quanto a gente está conhecendo da palavra, está vivendo principalmente a palavra. E isso reflete em toda a família, né? Nas crianças, nos filhos ali, do meu marido, quanto eu sou grato pelo homem provedor, pelo homem esforçado, cuidadoso, né? E eu sou grata pelo quanto o Senhor transforma
transforme. E esse ano também eu sou grata porque nós fizemos nossa cerimônia de casamento e é isso. É só gratidão. Amém? Amém, glória a Deus. É lindo ver o que Deus está fazendo, como Ele tem se revelado mesmo para Kelly, né? Uma forma assim que ela está conhecendo o amor de Deus e tantas outras faces do Senhor, na verdade, né? Cristo sendo formado nela, no Rodrigo. Isa, sem chorar. Se tu chorar, todas nós vamos começar a chorar junto. A Samia é chorona também. Eu sou grata pela igreja, por todas vocês, pela Sil, pela Fer e por tudo que Deus tem feito também na minha vida, na minha família. Eu posso dizer que esse ano é o ano que eu mais estou firmada assim em Deus. Então é só gratidão também pela saúde deles e por tudo. Amém. Declaramos vida na sua casa, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida, Isa. Em nome de Jesus. Esse ano eu tive a oportunidade de passar alguns sábados também na casa da Isa. Eu ministrei a experiência do lar lá e foi tremendo, né? Muitas mulheres transformadas, sua vida transformada. Gratidão, Isa, pela sua vida, pela sua casa, pelo seu coração generoso, doador. Amém? Sami, eu vou deixar a Sami por último. Vamos lá, Fê. A Fê já também, não adianta passar de uma para outra. Bom, foi um ano bem atípico, bem diferente, porque eu tinha outros planos, alguns planos que não puderam ser concretizados, mas eu sou grata por isso, porque não foram os meus planos, foram os dele, né? E eu tenho aprendido isso. E sou grata pela minha dependência nele, porque em meio a tudo isso, assim, não me fez desistir dele, porque ele que faz isso. Sou tão grata a ele por eu não em momentos assim mais difíceis eu não duvidar, nem duvidar do amor dele e do cuidado dele com a minha vida e com a minha família. Então, eu sou muito grata ao amor dele e à misericórdia dele todos os dias, que é renovado na minha família e na minha vida. Amém. Glória a Deus pela sua casa, pela sua vida. É sobre isso, né? Essa canção, a última que nós cantamos ali, não é somente uma canção quando nós vivemos, né? Então, os lábios expressam mais aquilo que já foi vida nela, né? Aquilo que já foi rema nela. Amém, glória a Deus. Clariana é nova, né? Ela vem pouco aqui. Ela é amiga da Fê, lá da escola. Mas tem algum motivo nessa tarde que você queira compartilhar conosco? Muitos motivos, a gente tem muitos, né? Mas eu acho que o motivo principal é o Senhor ter me dado a oportunidade de conhecê-lo mais através dos desafios que Ele colocou. Esse ano aconteceram coisas que eu jamais pensei que eu conseguiria suportar na minha vida. E com relação à minha família, ao meu casamento. E o Senhor, Ele foi trabalhando em etapas, Ele foi me moldando, eu fui teimando e Ele não desistiu. Eu sou grata porque o Senhor não desistiu de mim. E porque Ele, cada vez mais, Ele ia cutucando, vai mais um pouquinho. E agora eu olho para trás todo o processo que passou e vejo que só Ele mesmo, só Ele pode transformar um coração, pode transformar uma mentalidade. Eu ganhei minha família de volta, ganhei meus filhos de volta, ganhei meu esposo de volta. Foi abaixo de muita teimosia, eu aprendi com muita teimosia, mas eu sou grata a Deus porque Ele não desistiu. Mesmo nos momentos de teimosia, Ele continuou firme ali, né? Incomodando, né? Mas não tem como resistir ao Senhor. É impossível, né? Então, por isso eu sou grata. Amém. Essa é uma verdade, né? Que a fidelidade do Senhor, ela independe da nossa fidelidade. A palavra do Senhor afirma isso.
Ô Fê, eu sou grata também pela sua vida, pela vida do Diego, por cuidar dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, por estarem formando Cristo neles. Isso vai fazer a diferença na geração deles, né? No casamento deles, na família deles, lá no futuro. Eu sou grata a Deus pela tua vida, pela vida do Diego, por isso. Eu sei. A irmã Sandra, nossa visitante, tem alguma coisa, querida? É a segunda, terceira reunião que você vem conosco, né? A quarta? Terceira, eu sou meio esquecida. Mas tem alguma coisa que queira compartilhar conosco, rapidinho? Eu sou grata por Deus colocar a Jane como minha irmã, assim, hoje, aqui em Santa Catarina, né, em Balneário, Camboriú, né? E pela vida, pelos meus filhos, por tudo e por estar aqui conhecendo vocês, umas pessoas maravilhosas. Obrigada, querida. Nós somos gratos pela sua vida, pela vida da Jane também, né? Na última reunião, ela compartilhou conosco a história de vida dela, o testemunho dela foi bem inspirador para nós, né? Sobre casamento ali, foi bem tremendo. Jane, e você, minha querida? Eu sou grata, muito grata, porque Deus está sempre comigo e eu estou peleando com a colega ali, peleando, né? Mas Deus, ele não desiste. Ele não desiste. Eu agradeço pela minha cirurgia que eu fiz na coluna. Pela honra e glória dele, eu estou curada. Cirurgia do meu esposo. E principalmente há 20 anos que eu vivo uma vida de teimosia, assim, sabe? Terrível, com a minha filha na rua, nas drogas. E esse ano, para a honra e glória dele, eu só tenho a agradecer. Ela saiu e ela está curada. E ela está curada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós declaramos também que o seu filho logo estará juntamente com você, seu filho e seu esposo, adorando ao Senhor juntamente contigo, em nome de Jesus. Amém? Cíntia, a Cíntia também foge da gente. Mas eu vou te dar a voz. Então tá bom. Eu sou grata a Deus pela minha vida, pela minha saúde. Teve uns 2 anos atrás que eu não tive bem e foi a mão de Deus sobre a minha vida. Esse grupo maravilhoso, essas irmãs maravilhosas que nós somos, né? Que vivemos em comunhão aqui. Então eu sou grata a Deus por isso. Sou grata a Deus, como a Silvana falou, pela vida da Fernanda e do Diego, porque eu tenho um filho adolescente e eu sempre falava que eu não estava preparada para ter um filho adolescente, assim, porque a gente cuida dos filhos com muito zelo. E a gente tem medo desse mundo, né? Eu tenho um irmão, meu irmão usou droga há muitos anos, e então eu vi o sofrimento da minha mãe, do meu pai. Então eu sempre falava, Senhor, que os meus filhos nunca saiam do teu caminho. E quando a Fernanda me convidou o Pietro para participar, eu falei, Fernanda, eu achei ele tão novo. Ela disse, não, tem que começar agora. E eu vejo o quanto ele gosta, o quanto ele respeita a Fernanda, o quanto ele respeita o Diego, os amigos, assim, eu sou imensamente grata a vocês, e em primeiro lugar, né, a Deus, porque Deus cuida, Deus coloca as pessoas no caminho da gente e para que nos ajudar, né? E a família é a base de tudo, né? Então, a gente vê os nossos filhos bem. Então, para nós, assim, eu comento com o Cleiton, a gente conversa, a gente fica muito feliz. O meu menino, assim, não é porque sou mãe, mas o Pietro é um menino de ouro, assim. Ele é um amado e ele gosta muito. E sou grata também pela vida do meu pai, que passou por uma cirurgia, da minha mãe, que eu trouxe ela aqui hoje. Ela está passando por um momento delicado, mas eu creio que Deus vai dar vitória. Como é que é o nome dela, Cíntia? É Sônia. Então eu sei que Deus cuida dela e Deus vai dar cura para ela. Eu sou grata.
Pivasco. O Pivasco, ele é uma bênção, né? Eu lembro que um dia ele chegou fazendo umas perguntas assim para o Pedro. Pedro ficou encantado com ele, a curiosidade que ele tem de conhecer as coisas do Senhor, assim, né? E o Pedro falou, cara, você vai longe, porque o Senhor, ele sacia essa sede, né? Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa, Cíntia. E graças a Deus pela sua vida, Dona Sônia, né? Nós somos gratos pela sua vida nesta tarde, pela sua presença aqui, tá, querida? Eu sou grata pela vida, né? Porque muitas pessoas não sabem, mas assim, ó, eu cuido da minha mãe, que ela tem 94 anos, não é fácil. E perdi a minha irmã, que era minha amiga, né? Ajudava eu a cuidar da mãe faz 6 meses. Então, assim, eu ainda não aceitei muito bem isso. Então, a gente sofre, né? Porque foi tudo tão de repente. Eu tenho aquela imagem dela, quando ela se despediu de mim, que estava indo para casa. Eu estava reformando a minha casa e combinei com ela para ela voltar na segunda. Ela disse, na segunda eu não venho, mas terça eu venho. E dali ela foi para casa e passou mal e veio a falecer. Então, foi uma coisa assim, muito sofrida para mim. Estou passando assim por um momento meio difícil. Mas no meio de tudo isso aconteceu algo bom, porque eu orei bastante para Deus enviar alguém para me ajudar com a minha mãe, porque a mãe não é qualquer pessoa, é uma pessoa mais idosa, de repente aparece uma moça, ela vai dizer que não presta, que é fresca, aquelas coisas todas assim, né? E Deus botou uma mulher mais velha, uma senhora da igreja, elas falam de Deus, elas conversam, e a mulher está gostando, vai fazer 1 mês na segunda-feira, e eu quero, né, porque a mulher vem das 9 às 2, mas eu também quero que ela fique um pouco mais tarde. Mas vai dar tudo certo. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa loura linda? Amém. Glória a Deus. Odete, e os seus motivos para agradecer a Deus? Tá lá? É. A plateia tá ali esperando eu falar. Então, eu tenho a agradecer também muito, principalmente pela minha casa, que eu tenho visto bastante mudança pelo meu marido, que agora pode acompanhar, né? Porque quando a banda toca, ele pode vir. Não sei nem o que dizer, mas sou grata por tudo. Tem umas coisas que eu também desejo alcançar, mas é no tempo do Senhor, né? Mas sou grata por tudo. Amém. Nós somos gratos também por aquilo que o Senhor está fazendo na vida da Dete, não, Ratinho, sou o pastor que pode chamar ele, né? Por aquilo que o Senhor está movendo, né? Portanto, que ele está conhecendo, buscando conhecer o Senhor pela fome que ele tem, né? Que todo mundo percebe isso. Glória a Deus pela vida de vocês. E a nossa gravidinha? Tu não ia escapar. A gravidinha tá falando, né? Gente, eu acho que vocês têm um pouco de dúvida sobre o que eu preciso agradecer, né? Primeiro a gente precisa agradecer sobre uma nova fome que tem despertado, que o Senhor tem despertado de conhecer acerca dele mesmo. Então, a nossa casa tem tomado um outro rumo, tem gastado tempo e vivendo para a gente conhecer cada dia mais e mais a palavra de Deus. E, né, aqui meu presentinho, meu pacotinho, mais 2, não é só 1, 2. Seja o que Deus quiser, é Ele que mandou, né? Mas é isso, somos gratos. Sou grato pela vida do Diego, meu parceiro de vida, meu Deus, né? Enfim, dos meus filhos, do Lorenzo, da Lara. É isso aí. Pela vida de vocês, cara. Às vezes eu não estou muito presente, mas eu corro, né? Dou uma corrida. Mas é que também é bem corrido pra gente, né? Por exemplo, a gente ficou quinta, sexta, sábado, manhã. Então, quando dá pra dar uma corridinha eu dou, mas eu prometo que eu vou estar mais presente, tá bom? É isso, sou grata. A Sami, faltou a Sami. Sami, depois da Sami, nós já vamos chamar a nossa preletora da tarde. Não vou chorar, não vou chorar. Então, eu tenho uma lista enorme, né, mas vou resumir. Né, do próximo culto, no próximo culto eu falo. Mas eu sou grata o quanto Cristo também tem se revelado a mim, o
enquanto estou conhecendo ele cada vez mais, tem sido muito, muito intenso o nosso relacionamento, que eu tenho buscado e ele tem se revelado muito a mim. Eu sou grata pela vida do meu marido, pelo pai que ele é, pela a força que ele tem, que ele me passa, pela vida do meu filho, que não tem nem o que falar, da força do Henrique, quanto Deus cuidou dele em cada detalhe, guardou a vida dele. E por vocês, que são pessoas que eu amo muito. E é isso, eu sou muito grata a Deus, porque esse ano Deus nos fez forte. A palavra desse ano é mulheres fortes. Eu acho que nós somos mulheres fortes que enfrentamos, né? Que quando fala de filho, dói a alma, e nós conseguimos reverter cada situação, que nós não, Deus, né? Mas que com a força que Ele nos dá, a gente dá a volta por cima e sorri, né? E é isso, sou muito grata. Amém. Nós somos gratos pela sua vida também, por tudo que o Senhor está fazendo. Amém, de vocês. Amém, queridas? E eu quero também nesta tarde agradecer a vida do Diego, do Felipe, do Vitor e da nossa gravidinha aqui, né, por eles virem nos socorrer. Na verdade, não estão nos socorrendo, estão fazendo para o Senhor, né? Eu sei que eles fazem com o coração, nos auxiliando aqui. E eu sou grata a Deus pela vida de vocês, pela banda, né? O tanto que o pastor tem falado aqui do coração verdadeiro, de verdadeiros adoradores, né? Que o Senhor tem levantado aqui. Nenhum deles está aqui para ser visto, né? Mas para que Cristo seja visto através da vida deles. Eu quero... A Elisana fugiu para não falar. Ela é malandra. Hã? Ai, Diná, minha querida. Nesta tarde, para esse culto de hoje, eu queria chamar uma pessoa para ministrar. E a agenda não fechou. E na nossa última reunião, quando a Diná estava orando ali para finalizar, eu vi nela aquilo que o Senhor queria falar nesta tarde. Amém? A Diná é prata da casa, né? Uma pessoa que tem um coração enorme. E nesta tarde ela vai compartilhar conosco aquilo que ela está aprendendo em Deus, aquilo que o Senhor está fazendo. Levante suas mãos para cá, vamos orar pela vida da Diná. Pai, nesta tarde, nós queremos te agradecer pela vida da Diná, Senhor, que ela seja instrumento teu nesta tarde, Senhor, para falar diretamente aos nossos corações, comunicar aquilo que teu Espírito quer comunicar ao nosso espírito, Senhor, que toda a verdade, Pai, se apegue ao nosso espírito e torne vida em nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querida? A paz, meninas, mulheres, né? Que a gente tem essa mania de meninas. Somos todas meninas do Senhor, né? A Sil me chamou e a mensagem, o tema seria ação de graças, né? A gente foi na quinta-feira, né? Que tu mencionou que se comemora, né? E como falar de ações de graça, se não da onde nasce a graça, né? E aí eu preparei aqui alguns tópicos falando como nós chegamos a expressar a graça. Porque a graça, ela é um movimento, né? Ela é uma ação. A gente pode ver a graça através de ações nossas. E principalmente as ações de graças da quinta-feira, que eles se reúnem e comemoram com seus familiares, é uma reunião de gratidão. E como a gente chega nessa consciência de gratidão? Hoje foi mencionado por várias de vocês, e como foi lindo sentar ali e escutar cada uma agradecendo. Um motivo mais impactante que o outro, né? E a gente se emociona junto, se alegra junto, porque a caminhada com o Senhor, ela é assim. A gente está passando um momento a gente está sendo esticado como igreja, né? A gente tem passado os dias difíceis, mas eu creio que é o Senhor se revelando, né? Querendo se revelar cada vez de forma mais profunda para nós. E me alegrei muito, né, com a vitória da nossa irmã Jane, da Pati. E são só algumas das obras que o Senhor vai fazer, né? Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho também, de como a graça do Senhor, ela nos transforma, ela nos leva para outra realidade. E eu vou começar, eu anotei algumas coisas aqui. A graça é quem resgata o perdido e o convence do pecado.
quem abre os nossos olhos para a realidade de Deus, o que nos move no reino e o que nos capacita a falar das maravilhas do Pai, nos tornando ministros da palavra e atuando, né, a vida de Cristo atuando no nosso interior. E como introdução eu trouxe Romanos 5, se vocês quiserem colocar lá para mim, por favor. Que é para trazer uma base para a mensagem, porque quem já caminha conosco já tem ouvido essa mensagem, mas é importante a gente ler o versículo todo para a gente ir construindo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e a graça na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Essa esperança nos decepciona, porque essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Todos nós, né? Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora o homem... Só um minutinho. Acho que eu anotei a referência errada, ela só foi notar lá no versículo 7. Eu vou ler aqui do meu. Romanos 5, talvez no 15 em diante vai falar, mas eu vou lendo aqui. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Aqui até esse ponto, talvez eu me perdi ali na anotação do versículo, porque não, porque eu não anotei. Mas eu vou lendo e vou pontuando aqui. Aqui está falando de que através de um homem a gente herdou o pecado, que é Adão, né? E aí a nossa mente já começa a questionar, né? Por que um homem pecou e a gente herdou o pecado? Humanamente a gente começa a questionar, porque nós somos questionadores, né? Mas Deus, Ele vai discorrendo que, mesmo tendo vindo, e a gente questiona, julga Adão e Eva, né? Por que comeram, por que fizeram, mas... E nós, né? Se fôssemos, eu sempre falo isso, e se fôssemos nós lá? Olha o quanto nós somos teimosos mesmo, o Senhor tendo nos alcançado. Olha o quanto a gente a irmã aqui mesmo falou, né? Foi abaixo de teimosia. E quem de nós que não tem, né? Teimosia? Então, a gente tem que entender que esses nossos questionamentos, eles são a nossa natureza caída. Ele vai questionar a Deus. Ele vai plantar dúvidas em nós. E aqui, eu parei... Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. E Adão, ele representa todos nós, né? Ele representa a humanidade. Isso tem que ficar ficando bem claro para nós, para poder a gente ir entendendo a mensagem, né? Adão, ele representa eu, você, todos nós. Adão e Eva, que foi por onde entrou a transgressão, revela um coração que escolheu viver do seu próprio modo, né? Tinha as recomendações, tinham as orientações,
tinha o pão da vida ali e representa a gente dando as costas para aquilo que o Senhor realmente quer para nós. E Adão, de fato, muitos morreram por causa da transgressão de só um homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Porque da mesma forma que um homem trouxe morte para todos nós, Jesus, ele veio no propósito de trazer a vida para nós. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça através de Jesus, que trouxe a vida de Cristo, né? Que foi o primeiro homem a tornar possível aquilo que a gente busca em revelação hoje, que a gente busca ouvindo a palavra de Deus e buscando a Ele. Como a gente ouviu aqui, muitas pessoas agradecendo pelo fato de estar conhecendo mais a Cristo, porque é Ele quem nos torna libertos. Às vezes a gente está com o coração endurecido, não quer... A irmã mesmo falou que está passando situações muito difíceis e não está conformada com a perda dela. E às vezes a gente tem tantas circunstâncias para que o nosso coração seja endurecido e a gente não busque pela palavra. Só que é por meio da palavra que a gente vai tendo os olhos abertos para essa realidade. Porque é uma dádiva tão grande, é um peso de glória tão grande conhecer o Senhor que a gente não merecia. Mesmo tendo um homem trago o pecado, como eu falei ali, foi por um homem. Todos nós hoje temos a escolha. Hoje nós, por Jesus, nós fomos libertos de... antes eu carregava o pecado porque um homem pecou, mas hoje não. Hoje a gente foi dispensado o amor de Deus de uma forma que Ele pode se revelar a nós. Então hoje eu vou ser teimoso se eu quiser. Eu vou virar as costas para a palavra de Deus se eu quiser, porque eu já não tenho mais condenação. E é isso que eu quero que fique claro para nós hoje. Que às vezes a gente está caminhando e a gente ainda está cheio de correntes. A caminhada ainda está pesada, está difícil, porque a gente não renova a nossa mente dizendo que já foi vencido. Ontem o Camilo falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi... A palavra de Deus em nós é o recurso do qual o Espírito Santo vai nos fazer lembrar, vai nos vivificar, vai fazer com que a gente seja lembrado da palavra de Deus. Só que se nessas circunstâncias difíceis, nesses momentos difíceis, eu não me alimento, eu não busco a palavra de Deus, do que eu vou ser lembrado? Eu vou estar deixando que essa natureza do pecado ainda reine sobre a minha vida. Porque, de fato, que em todos nós, durante a nossa caminhada, a gente vai de degrau em degrau, né? Eu tenho certeza que todas aqui, se olharem para trás da sua caminhada até aqui, vão conseguir ver o quanto avançaram. Tem hora mesmo que eu olho para mim mesma e penso assim, meu Deus, como eu pude ter sido daquela forma? Chega a ser, às vezes, assustador. Como eu pensava daquela forma? Aquela pessoa não era eu. Era eu, só que o Senhor, Ele a glória dEle vai nos transformando. E é sobre isso, sobre deixar que a verdade de Deus tome espaço em nós. Porque às vezes a gente deixa a circunstância dizer para nós como as coisas vão ser. Sendo que se as palavras estiverem guardadas em nós, elas vão dizer para nós, essa palavra vai dizer para nós que é o próprio Cristo tendo movimento em nós, de que não é dessa forma. Por mais que a circunstância queira me engolir, dizer que tem que ser dessa forma, essa palavra vive em mim, vai dizer não. E aí cabe um posicionamento de cada um, dentro das suas casas, dentro dos seus lares, porque nossos filhos, eles estão nos vendo, né? Veio o julgamento que trouxe condenação e a dádiva que nos
justificou. Estou um pouco perdida aqui, gente, mas calma que vai sair. Vendo se pela transgressão de só um homem a morte reinou por meio dele, muito mais daqueles que receberam a Deus as riquezas da graça e da dádiva da justiça reinarão vida por meio de um só homem, que foi Jesus Cristo. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação, assim por um só ato de justiça veio a justificação que dá vida para todos os homens. Pode botar lá de volta e partir do 15 em diante, que eu acho que eu botei pela metade. Pode ir para o 16, 17. Pode ir indo. Pode continuar. Ele vai, acho que eu li tudo aqui. Pode seguir. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, entretanto, onde foi ressaltado o pecado. Mencionou que de Adão até Moisés não se tinha noção do pecado, porque ainda não havia lei que apontava para o pecado. A gente tem que entender que o Antigo Testamento ele é uma sombra e figura, né, do que o Senhor veio construindo até que revelasse o Cristo para nós, de que eles são uma sombra da nossa natureza. Se a gente for ver, é a natureza do pecado e a natureza de Cristo em nós. E se a gente for olhar a construção de lá para cá, não se tinha noção do pecado, porque o homem tomou posse da própria morte, até que veio a lei que apontava para o pecado, e que a gente vê ao longo de Êxodo todo o Velho Testamento, que só saber do pecado não ajudava as pessoas, não trazia transformação. Olha o quanto aquele povo sofreu, né? Os judeus, o povo escolhido de Deus, o quanto tomaram decisões erradas. E é para isso que eu quero ressaltar. Tem uma vida dupla em nós. E o único que nos capacita a entregar aquilo que Deus quer é Cristo em nós. Isso já nos safa, se eu posso dizer assim, de uma vida toda de problema, porque se existe duas alternativas, então nós precisamos buscar que esse Cristo seja cada vez mais revelado em nós. Eu preciso ter ciência de que o que Deus procura em cada um de nós é a vida desse Cristo. E eu li aqui meio que embaralhado Romanos 5, mas eu trouxe por quê? Porque tudo que poderia ser feito para que essa vida pudesse abundar em nós foi feito na cruz. E às vezes é disso, só de nada, não, é disso que a gente tem que lembrar. Que tudo foi vencido na cruz do Calvário. A cruz, ela trouxe essa nova vida para nós. E às vezes a gente olha alguém lá fora e pensa, ai meu Deus, estão tão perdidos, né? Não. Mesmo aqueles perdidos, eles têm a vida, foi dada a eles. Ou até às vezes a gente está perdido dentro da própria igreja, não quer dizer. É porque a gente não teve a consciência despertada de que essa vida ela está em nós. E não é merecimento nosso, não é porque eu venho na igreja e... Por que acontecem essas coisas comigo? Eu estou caminhando, ou a gente começa a se autocondenar e dizer, meu Deus, eu estou errado. Deixa que... Eu mesma vou trazer até o testemunho, que quando era criança, para algumas já conhecem a nossa história. E a gente perdeu meus pais muito cedo. Meu pai foi morto no presídio, eu tinha 3 anos. E a minha mãe, ela desapareceu quando a gente tinha 6 anos. E minha família ficou dividindo, um pouco cuidava, outro pouco cuidava, até que chegou um momento em que a gente precisou
ir para um lar de acolhimento. E foi eu e a minha irmã do meio. As outras duas, que são a mais velha e a mais nova, ficaram com a minha avó materna. Até na época em que a gente foi para o lar, a minha irmã mais velha já era casada. E eu não estava preparada para essa realidade. Eu tenho a minha irmã que é 1 ano mais velha que eu, e hoje ela é policial, ela se formou, tentou advogar, não gostou muito, foi para a área militar. E hoje ela é policial militar. E tem algo engraçado que desde criança a gente só tinha 1 ano de diferença, mas ninguém acreditava, parecia que eu era muito mais nova. Porque eu já era meio que mundo do Bob, né? Era mais mundo da lua e ela toda certinha, assim. Para ter uma noção, as pessoas chegavam na escola, meu avô ia buscar a gente, eles diziam assim, não pode ser que elas são irmãs, elas são muito diferentes. E eu cresci ouvindo isso, né? E de fato era uma realidade. Ela era mais alinhada, estudiosa, aplicada. E isso vai impregnando na gente assim, uma incapacidade. E aí eu emocionalmente me escorava nela, porque o que eu pensava? Onde ela vai, se eu estiver junto, vai dar tudo certo. E eu vejo assim, hoje, mais madura, mais velha, eu vejo assim que, meu Deus, o quanto que eu estava despreparada. Nenhuma criança está preparada para um lar, né? Chegar e ficar sem a sua família, sem o seu quarto, sem a sua cama, é uma realidade muito difícil. E quando eu cheguei lá, que eu me deparei, e uma coisa que eu acho que foi o ponto-chave que me fez ser muito revoltada, foi a questão que eu pedi por favor para não me levar. E a minha irmã mais velha queria, né? Ela dizia, Diná, chega de nós depender da nossa família. Eles não querem ficar com a gente. Porque, gente, é difícil. Se 2 pai e mãe é difícil quando se separam, né? Já dá todo um transtorno. Vocês imaginam uma família brigada cuidando de 4 crianças que perderam os pais inconsequentes? E isso, a gente ouvia muitas coisas, né? Da família brigando e alguns dizendo essa luta não é de vocês, eles diziam. Ai, gente, enfim. E aí eu fui para lá. E foi uma adolescência bem conturbada, porque eu estava com meus 11 para 12 anos. Eu estava completando 12 anos já. E aí a forma como eu tive de expressar toda aquela dor foi brigando, me envolvendo com adolescentes que já cometiam atos ilícitos. E aquela vida me atraiu de uma forma que eu pensei assim, nossa, aqui eu chamo atenção. Aqui as pessoas me notam. Porque Deus estava dando trabalho, gente. Aí eu tinha atenção para mim. Tinha quem me buscava na delegacia, vinha me dando um conselho no carro. E aquilo não me fazia bem, isso que era engraçado. Por dentro, eu sabia que eu estava fazendo errado. Eu cresci num lar cristão, meus avós eram da Assembleia. Olha como é a cabeça de um jovem, de um adolescente, como a gente tem que prestar atenção nos nossos filhos. Porque às vezes, que a psicologia tem falado, esse excesso de chamar a atenção, muitas vezes, é isso mesmo, precisa de uma atenção, né? A gente precisa estar voltado para os nossos filhos. E já tinha toda aquela questão de eu não consigo, eu não sou boa em nada. E eu não tinha essa consciência, né? Eu só estava tentando me descobrir também e peguei um caminho bem ruim. Mas até ali a graça do Senhor me guardou, porque hoje, graças a Deus, foi difícil, mas eu lembro assim e posso ver o Senhor me guardando, mesmo naqueles atos tão que, como eu falei, eu não me vejo mais, como que pode, né, aquela menina, e hoje, enfim, eu vejo assim como o Senhor ainda transforma toda a nossa dor, a nossa tempestade em matéria-prima. Mas por quê? Porque Cristo foi se revelando e foi me dando consciência de o porquê de cada coisa, né? E, enfim, conheci o meu marido no lar, mas uma das coisas que eu falei assim, como a gente se questiona, pensa eu adolescente, me questionando que, como todos sabem, o Josias é o meu tio, né? Ele é irmão mais novo do meu pai. E ele era um tio muito querido, muito carinhoso. E eu pensava assim, meu Deus, orava, né? Por que o Senhor não escolheu o Josias para ser nosso pai? Eu pensava assim, por que não foi ele? Então, a gente já cresce com aquela indagação, né? E isso é normal, nós somos seres humanos.
Nós vamos questionar a Deus. Tem muitas pessoas passando aflições e dores e é a nossa humanidade gritando. Por quê? Por que perder a mãe? Por que ela olhar para 4 filhas não comoveu o coração dela em ser transformada? A gente questiona Deus, gente. Porque hoje está aqui bonita, ser empresária, trabalhando. Foi uma obra do Senhor, porque eu poderia facilmente ter me perdido, não faltou oportunidade. E a gente sabe que tem caminhos que são sem volta. Para mim, a mãe não teve volta. As escolhas que ela fez. E eu sei que só saber da história... Eu fui criada, como eu falei, num lar cristão. Só saber de Jesus, ouvir, né? Que a gente ia na igreja, a gente voltava, então já se tinha um conhecimento. Mas só isso não me salvou de fazer tudo que eu fiz. Mas aí a consciência da gente vai sendo despertada. Parece que o Senhor, Ele sabe como... Parece não, Ele sabe como vai ser lá na frente, né? E foi quando eu, mais velha, trabalhando, ainda adolescente, depois... Passou um tempo, eu pensei assim, uma das coisas que muito me ajudou foi o trabalho. Começar a trabalhar bem jovem já foi me alinhando, ter conhecido o Charles, já foi dando uma certa vergonha de fazer o que eu fazia, foi me constrangendo. E ali eu fui vivendo uma transformação já, né? Porque, como eu disse, não é que dava prazer fazer aquelas coisas, algo dentro de mim já sinalizava que estava tudo errado. Mas era uma necessidade, um escape naquele momento. E trabalhando, depois agora mais madura ali, eu tive a consciência de, pensei assim, como o trabalho me ajudou a tomar um outro caminho, né? A poder ver assim que ia ter uma saída, porque daí uma das nossas preocupações depois que a ficha caiu lá no abrigo, que era o que a Keila tanto queria, foi que e aí, 18 anos, o que a gente vai fazer? Porque era até os 18. Claro que tinha tempo ainda, mas para um adolescente ele não pensa assim, ele pensa, o que nós vamos fazer? E o Senhor foi cuidando de tudo. A Keila ganhou um estágio no fórum, através do estágio no fórum, por ser muito questionadora já, né? A juíza esteve lá visitando o abrigo e aí ela falou, olha só, a minha irmã, por cometer atos ilícitos, paga serviço comunitário, que era eu, né? Por que eu não posso trabalhar? Por que eu vou procurar um emprego e ninguém me dá uma oportunidade? Ela para a juíza. Aí a juíza ficou impressionada com aquilo e deu um estágio para ela no fórum. Hoje a gente acha até que a juíza tirava do bolso, porque imagina, 14 anos, não podia empregar, né? E lá a Keila tomou paixão pela área jurídica, admirava essa juíza, o respeito que tinham por ela. Então, assim, olha o cuidado de Deus, né? E a Keila, mesmo sendo aquela coisa assim que foi impresso para mim de que eu era menos que ela, e isso acontece naturalmente na família da gente. Não é assim, ai, tu não faz nada certo. É meio que isso, mas mesmo tendo aquilo, eu consegui me espelhar muito nela. Eu penso assim, Senhor, ainda bem que eu vim assim, meio pancadinha, mas o Senhor me deu uma irmã muito boa, muito maravilhosa. E aí eu já vou descobrindo a graça de Cristo. Sabe por quê? Sem a graça de Cristo, a gente olha isso e pensa assim, ai, ela veio boa, eu não vim. Ai, o outro é melhor que eu, por que eu sou ruim? Ai, por que eu não tive uma mãe melhor? Por que eu não tive um pai melhor? Com Cristo a gente se agarra, a gente sabe olhar o que realmente é bom. E eu vejo assim, a minha irmã tão nova conseguia me ajudar tanto através dos simples atos das escolhas dela. Eu estava lá dando trabalho, mas eu também sabia ver que em algum momento a ficha ia ter que cair. Ela começou a arrumar um emprego, eu queria um emprego também. Ela arrumou um namorado, eu queria namorar com alguém também. E é muito engraçado que, mesmo estando toda inconsequente, eu lembro do dia que eu entrei no quarto, num abrigo. Nunca vou me esquecer desse dia, porque foi uma oração muito sincera. Eu falei... E por isso que é importante, mesmo tudo conturbado, uma família de filhos drogados, como é importante a fé genuína, porque a minha avó passou todo esse trabalho, o meu avô com meus pais, mas eles tinham uma fé inabalável. E é isso que eu quero ressaltar com vocês. A gente não vai ser escape de aflições.
A minha avó recebeu sozinha a notícia que meu pai tinha morrido na porta do presídio, indo visitar ele, com toda a sacolinha dele lá, que era a única que visitava ele. Recebeu a notícia: tu não vai poder entrar, porque o teu filho morreu. Então tu imagina, tu vê tudo isso, criança, e tu vê aquela fé inabalável. Ela continuou louvando, ela continuou buscando o Senhor, meu avô também. E isso vai imprimindo nos nossos filhos algo. Hoje eu olho e penso assim, meu Deus, eu sou fraquinha, porque a minha avó é minha fiel e eterna inspiração de amar o Senhor. Porque o mundo desabando, imagina, né? Algumas aqui testemunharam de perder um filho. Imagina, gente, ter fé que o teu filho vai, né? E o meu pai era assim, gente, era engraçado, meu pai e minha mãe, porque as pessoas contam, né? Não tive muito convívio. Que quando eles estavam na igreja, eles faziam filhos. Quando eles não estavam, infelizmente a gente tem a nossa fraqueza, né? E assim foi com eles. Eles foram fracos, mas a gente entende que o amor do Senhor, ele encobre, que é aquilo que eu falei ali, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é isso que tem que nos mexer com a gente, no sentido de nós somos mesmo. Nós acabamos herdando isso. Mas a graça do Senhor é essa. E aí, voltando, que eu tô indo lá igual um ping-pong, né? Eu vou e volto. Olhar, deixar Cristo ministrar a nossa vida é exatamente isso. Olhar para todo esse caos e ainda achar coisas da qual a gente pode ser grato, porque Ele vem e Ele abre os nossos olhos. Apesar de toda essa bagunça, eu consigo ver a mão dele naquela época que eu não conseguia enxergar, no meio da revolta, no meio dos questionamentos. E uma coisa que aconteceu da comparação ali do cuidado que a gente tem que ter em casa e do quanto é importante os nossos filhos estarem vendo a nossa fé fortalecida, porque daí era uma vida dupla. Tinha a minha avó, mãe da minha mãe, que cuidava da gente, e tinha o meu avô, que era o pai dos meus pais, né? Os avós paternos e a avó materna. A avó materna já tinha uma vida mais conturbada, então a gente não queria morar com ela. Ela era meio general, assim, e teve uma vida muito sofrida também. E aí foi onde a gente foi pro abrigo, porque a gente não queria. Meu avô falou: não, meninas, a gente tá adoecido, não vai mais poder cuidar de vocês, vou entregar vocês para tua avó. Aí foi na ida para a avó que a gente acabou indo para o lar. E foi o que eu falei para vocês, acabei conhecendo o Charles e... Gente, sabe o que é engraçado? Que eu falei para vocês ali, eu não queria ir, eu não estava preparada para ir. E hoje, se eu falar para vocês que, sem eu escolher, sem eu procurar, eu estou participando de uma mentoria, de um programa, de um projeto que cuida de adolescentes em casos de abrigados. Eles saíram das suas famílias e estão abrigados tem Pissarras, tem Itajaí, nos lares de acolhimento de crianças. E foi muito engraçado, porque como eu falei para vocês ali, quando Cristo vai nos iluminando, uma das coisas que eu pensei foi assim, meu Deus, que bacana seria se existisse um projeto, se um dia o Senhor me permitir, criar cursos que profissionalizem os jovens, porque quando tu tá lá, tu sabe qual é o desespero. Eu vou sair daqui, eu vou para onde, né? E aí eu pensei, imagina ele estar lá, ele aproveitar daquele tempo para ele se capacitar em alguma coisa. Isso já vai ajudar na autoestima, já vai dar perspectiva de vida. E daí, ao mesmo tempo que eu falei isso, eu pensei assim, que eu estava conversando com a minha irmã, pensei assim, olha, eu sonhando grande, né? Porque da onde que eu vou ter recurso para um projeto desse? E sabe o que foi engraçado, gente? Lá onde eu trabalho, existe esse programa e eu, na época, não sabia. É o programa Novos Caminhos. Ele movimenta empresários da nossa região que dão recursos para esse projeto acontecer. E aí, o dia que a minha empresa, para vocês entenderem, ela é um restaurante numa escola técnica.
E aí foi acontecendo as coisas, mas a gente tá na nossa vida e não associa as coisas, né? É uma escola técnica, o Senai, e aí eu trabalho lá na lanchonete e também sirvo coffee break. E teve um dia em que foram lá contratar um coffee e a menina veio bem abatida, bem triste e falou, se abriu comigo falando que eles estavam cuidando de jovens que estavam em situação de lares e estavam dando curso. Aí eu falei, é sério? Pedi para ela me contar mais e aí contei minha história rapidinho para ela. Ela ficou assim, meu Deus, tu tens que ir lá conversar com eles, tu tem que ir lá contar a tua história para eles. Daí eu falei, organiza tudo que eu vou. E, gente, eu cheguei lá na sala, todo mundo assim com baixo astral, sabe aquela aula chata? Tava assim, sabe? Todo mundo meio que acaba logo essa aula. Aí eu me apresentei rapidinho, comecei a contar a minha história. E aí eu vi um brilho no olhar deles, assim, de tipo, nossa, aconteceu tudo isso com ela. Ela entende o que a gente está passando. Ela sabe do que a gente está sentindo. E ela venceu. A irmã dela venceu. Gente, eu saí de lá, assim, ó, sabe que nem pisar nas nuvens? Se hoje alguém tivesse aí a notícia que tanto está esperando, a sensação... Eu falei, meu Deus, Senhor, veio tudo filme, assim, sabe, bem rápido. Eu falei, existe um propósito para cada coisa que acontece com a gente. Eu falei, meu Deus, esse aqui é só o começo, eu já estou tão feliz. Se acabasse aqui, eu já estaria tão feliz. Porque a gente vive o nosso dia a dia e a gente esquece das coisas que o Senhor faz. Hoje é normal para mim querer comprar uma calça, eu compro uma calça, é normal. Isso é uma coisa ainda supérflua, mas beijar meu filho, abraçar meu filho, ter o meu filho e ter o meu marido, a minha família, a minha casa, a gente vai esquecendo que um dia eu não tive a minha casa, eu estava lá num abrigo mofado, que a gente teve que chegar, lavar tudo, era bem, sabe assim, tudo despreparado. E é a condição de um monte de jovem, um monte de adolescente. E o melhor é que eu não estou indo lá dizer para eles só que é possível ter um trabalho, porque isso o curso já está fazendo por eles. Eu posso ir lá e dizer assim que muitas dores, muitas feridas, muitos questionamentos foram cessados porque eu conheci o amor de Cristo. Porque teve alguém que, para hoje eu estar aqui, ele curou muita coisa interior. E o que eu quero te encorajar e falar para vocês, com tudo isso que eu falei, é que é no nosso dia a dia que o Senhor vai se apresentar a nós. Não vai ser só aqui num culto de domingo. O Senhor, Ele, como a irmã falou, às vezes é muito desconfortável essa nossa caminhada com Ele. Vai mostrar coisas que a gente não vai gostar de ver em nós. Mas essa é a maravilha. A gente tem como ver, a gente tem uma saída para isso, que é Ele em nós. E aí eu digo assim, pensa que fui eu que tive essa ideia de o Senhor, através do meu coração, já estava me apresentando aquilo que Ele tinha. Não é eu que tive uma brilhante ideia de ir lá falar. A gente não tem coração para isso. A gente tem um coração adâmico em nós. Ainda a gente tem essa luta diária. Mas Cristo, se Ele encontra uma brechinha em nós, Ele vai revelar aquilo que Ele quer para a nossa vida. Ele vai poder imprimir em você um pouquinho daquilo que Ele quer fazer. Por isso que se tem algo que está doendo, tem algo que a gente está sofrendo, a gente tem que... Eu até no CEAP essa semana estava falando sobre o louvor enquanto a gente está sofrendo. O quanto o louvar enquanto a gente está sofrendo, ele traz refrigério para a nossa vida. Cristo vai tomando proporção no nosso interior. E hoje, nós como igreja, a gente está sendo convidado a passar por esse momento louvando. É um momento de nós, mesmo com questionamentos, mesmo com dor, que nem a Lu enfrentou, a Paty estava enfrentando, mesmo com essas coisas que se levantam e falam para nós assim, para que ir na igreja, para que ler a palavra, para que buscar? Não tem saída. Mesmo com a gente sendo coagido pelas
circunstâncias momentâneas, os sofrimentos, a gente tem que deixar essa vida crescer em nós, porque isso não é algo que a gente pode fazer, é algo que Deus já colocou em nós. A vida do Senhor em nós é algo que não é um esforço nosso, é uma disposição de coração. E sabe quando isso acontece? Quando a gente silencia, porque a nossa alma, ela quer questionar, como eu falei, ela quer indagar o Senhor. Mas quando a gente começa a entender quem Ele é, o Deus Altíssimo que Ele é, e o que Ele fez por nós, que foi a vida do Filho, sendo esmagado para que hoje a gente pudesse ter posse dessa liberdade de conhecê-lo, porque essa é a realidade, nós não podíamos conhecê-lo. Com tanta mazelas que o ser humano faz, ele botou o Filho dele lá dentro de cada um de nós. A única coisa que precisa é ser despertado. E é isso que vai dar razão para os nossos filhos estarem olhando para a gente e mais para frente pensar assim: vale a pena servir esse Deus dos meus pais. Vale a pena porque vai além da realidade momentânea. Quem aqui viu a graça? Quem aqui pôde conversar com a graça? E ver, né? A paz, que ela já era uma mulher assim que transmitia paz. Agora mesmo ela está numa paz, numa mansidão que chega a constranger a gente. E olha, mais um breve testemunho. Eu estava num salão essa semana e uma mulher estava bem aflita fazendo o cabelo e contando um problema que ela está vivendo com filhos, nora. E realmente assim, humanamente a gente dá razão para toda aquela dor, aquele sofrimento, porque a gente vive isso. E aí quando em algum momento ela veio assim, falei da graça para ela. E o Felipe no VVI tinha contado para nós do que a graça falou para ele, que tinha uma mãe lá que estava num estado já bem difícil, bem avançado, sofrendo, e com o filho portador de síndrome de Down, de 45 anos, e ele estava lá em choque com ela naquela situação. Tinham que acalmar ele porque tinham que levar ele para longe dela. E a Graça olhou para o Felipe e falou: meu Deus, Felipe, como eu tô bem. Isso causa em nós assim um espanto. Aí vocês imaginam eu contando isso para aquela mulher que achava que o problema dela era do tamanho do universo. Porque é como a gente tem ministrado aqui, a gente bota o foco no problema. E o nosso foco tem que ser Cristo, porque Ele vai descobrir os nossos olhos para poder ver as coisas como elas são. E aí ela olhou para mim e falou assim: meu Deus, eu não tenho problema. Ela olhou para mim. E de fato ela estava angustiada lá no salão. A Sara estava preocupada com ela, que a minha irmã estava atendendo ela. E eu falei para ela assim que a gente não pode focar no problema, né? Pude falar para ela assim: olha por outro ângulo que o Senhor vai te dar uma saída. Mas se a gente ficar com a nossa mente mastigando, ruminando, por isso que a gente às vezes se adoece. Claro que a gente tem que cuidar da saúde, tem que ver se está tudo certo, porque às vezes realmente a mulher ela tem seus problemas emocionais que são desencadeados muitas vezes de saúde. O intestino não está bem, a vitamina está baixa, vai estar debilitada, mas muitas vezes a nossa mente é adoecida porque a gente está aspirando a realidade do que o mundo tem dito para nós e não sendo renovado pela palavra de Deus, pelo Cristo que quer, como uma planta que cresce no asfalto, que esse dia eu passei num lugar e estava uma árvore crescendo do túnel todo concretado e aquela planta veio, quebrou tudo e deu um jeito de nascer ali. Eu fiquei na hora, eu até chorei, porque eu sei que o meu espírito entendeu aquilo, embora eu na hora não entendi. E aí a gente vai ler Isaías, já fala sobre isso, que a vida de Deus é como uma semente que tenta crescer na terra seca que somos nós. É o tempo todo essa guerra, essa briga de natureza e o Senhor querendo nascer para poder dar ao mundo aquilo que o mundo precisa. Trazer essa realidade para
a nossa dor, ela tem que ser entregue ao Senhor. É dessa forma que o Evangelho, o reino vai expandir. Quando eu pego aquilo que tanto me machucou, me fez sofrer, e digo assim, isso não pode ser maior do que o Senhor, porque não é, gente. Como o Camilo falou aqui, uns momentos na realidade espiritual faz cessar tantas dores em nós, mas a gente tem deixado essa voz crescer? Ou a gente tem sido absorvido pelas circunstâncias que são duras, são difíceis? Mas para a gente não esquecer que o Senhor tem, a palavra dele, na verdade, é o que vai regar essa semente que vai brotar em nós. Eu espero ter trago entendimento para vocês, porque como a gente fica nervosa e faz uma bagunça, uma salada mista, mas eu espero que tenha algo no seu espírito, você tenha pego no seu espírito, que o Senhor possa brotar, porque às vezes a gente está caminhando com o Senhor e ainda carrega muitas dores. E essas dores, elas paralisam a gente, elas, atrasam a gente para conhecer a Ele, para desfrutar dEle. Amém? Convidar a pastora Patrícia para fazer uma oração por nós. Amém? Quem aqui foi ministrada? Amém. Quem hoje pode dizer assim, meu Deus, meu problema é muito pequeno? Nós temos que ter em mente que Deus é o dono da vida. E o fôlego que a gente puxa quando acorda todo dia vem dele. Então, nós temos só a agradecer. Esse culto nesse sentido, em ação de graças. E eu convido vocês a ficarem em pé para nós fazermos uma oração e começarmos a desfrutar desse café gostoso. A nossa palestrante desceu aqui do púlpito, mas era para ela esperar, porque ela ia receber aqui um mimo das mulheres determinadas dessa igreja. Isso. A Diná realmente é uma mulher que mostra no servir, em todos os momentos, mas no teu servir eu vejo a Cristo o tempo todo. Porque você é muito exato, você é muito dedicado, você é muito precisa nas coisas que Deus fala para você. Você nos constrange muitas vezes no teu doar-se para nós. Nós nem merecemos tanto, mas amamos a tua vida, a sua casa, a sua família, as suas irmãs, e a tua história é maravilhosa, onde a gente às vezes planta chorando, em muito pouco tempo a gente começa a colher aquilo com muita alegria e com muita gratidão no coração. Amém? Quero que vocês fechem seus olhos e pensem agora em tudo que a gente recebeu hoje aqui, tudo que você agradeceu a Deus. E eu tenho certeza que você vai sair daqui agradecendo muito mais. E eu te instigo, eu te chamo para você fazer um exercício todas as manhãs, quando você abrir os seus olhos, que você já ponha sua mão no seu coração e diga: papai, muito obrigada por mais um dia. Eu não sei o que faremos hoje, mas eu estou aqui disposta hoje para caminhar debaixo da sua direção. Me conduza, me leve, me guarde em todos os teus caminhos, os teus momentos, e me apresente a pessoas que ainda não te conhecem, que eu possa te mostrar, Senhor, do teu amor. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço por essas mulheres que aqui estão hoje, desfrutando desse tempo, que seja muito abençoador em suas vidas, nas suas famílias, e que elas saiam daqui hoje, Senhor, todas nós saiamos com um novo olhar sobre a graça de Deus nas nossas vidas, que nós sejamos sempre cheias, Senhor, preenchidas da gratidão do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
vergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louva ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Amém, glória a Deus. Queridas, então nós finalizamos nosso culto, agradecemos a presença de cada uma de vocês, a presença das nossas visitantes, né, que estiveram conosco nesta tarde. E nós vamos fazer mais um encontro de encerramento, tá? Onde nós vamos fazer o nosso amigo secreto, nós vamos ainda combinar onde será, nós vamos passar as informações ali no grupo. Mas nós queremos agradecer a presença de vocês, não somente hoje, mas durante todo o ano também, né, pela fidelidade de vocês, por tudo que vocês acrescentaram na nossa vida durante este ano. Eu sou grata ao Senhor. E agora nós vamos desfrutar desse cafezinho aí, que todo mundo colaborou, né? Vocês podem ficar à vontade. Obrigada, banda. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Pode se servir, tá? Fiquem à vontade. Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se vergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. As mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração